Fala galera, canal Reluzindo, e o vídeo de hoje é um vídeo bem especial. Eu quero falar sobre o evangelho que Cristo pregou e como ele fez isso. Sabe, é como algo também para inspirar-nos como igreja a nos posicionarmos nesse tempo, que é o tempo da nossa atuação plena, que ele nos comissionou a fazer. Nós vamos ler juntos um texto que se encontra em Marcos, capítulo 1, do verso 21 ao 27. E vamos falar um pouco sobre como Cristo fazia isso e como era a pregação, o tipo de evangelho que ele pregava. Então vamos junto? Vamos lá ler comigo. Versículo 21, capítulo 1 do livro de Marcos. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo: "Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus." E repreendeu Jesus, dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o espírito imundo, agitando e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiravam a ponto de perguntarem entre si, dizendo: "Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhes obedecem." Então, nesse vídeo aqui, Jesus já está desempenhando o ministério dele. E o livro de Marcos é um livro que retrata bem o trabalho de Jesus, né? Como nós já falamos, os evangelhos, eles são livros onde as boas novas de Cristo, ou seja, o anúncio da salvação, o anúncio da paz, o anúncio da plenitude e do reino de Deus vem sendo trazido a nós e, consequentemente, é claro, ao povo da época. Em cada um dos evangelhos, a gente vê a pessoa de Jesus de uma maneira distinta. A cada um dos evangelhos, uma parte da personalidade dele é revelada, da maneira como ele era como pessoa. E no livro de Marcos nós vamos ter Jesus como servo. E nesse episódio, Jesus ele estava ensinando, né, na sinagoga, e as pessoas, como diz aqui, já se maravilhavam da maneira como ele ensinava e maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Os escribas eram pessoas da época, tá? Que ensinavam a lei do Senhor. Mas era um ensino muito teórico, sem envolvimento. Quando fala que Jesus ensinava com autoridade, não é só porque ele era Deus, porque ele tinha autoridade espiritual sobre ele, mas uma autoridade de entendimento, de envolvimento com aquela doutrina, com aquele ensino. Não era algo superficial. Hoje nós temos esse mandamento, não ensinarmos, né, a doutrina, o ensino de Cristo de maneira superficial. Não ensinarmos apenas o teórico, mas os escribas, eles tinham conhecimento, né? Por que então eles não tinham essa autoridade? Porque os escribas não tinham relacionamento e não tinham sobre eles o espírito da autoridade que hoje nós temos e que Jesus também tinha, o Espírito Santo de Deus. E ele continua:
E estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, o qual exclamou dizendo: "Que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus." Jesus, ele tinha uma autoridade, uma santidade sobre ele. E a Bíblia fala que todos reconhecem a autoridade de Jesus. E sempre foi assim e sempre será até o último momento. Que a Bíblia vai dizer que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. A autoridade de Jesus, ela é sobre o céu, sobre a terra, sobre debaixo da terra. Ele é Senhor sobre todas as coisas. E aqui o próprio demônio, o próprio espírito imundo declara a autoridade do Senhor. Muitas vezes, como igreja, a gente não usa dessa autoridade, sabe? Esse homem que estava com o espírito imundo em si, ele precisava de ajuda. Ele precisava, na verdade, de alguém, de uma autoridade que mandasse, que libertasse ele daquele jugo. E Jesus, com a autoridade dele, fez e repreendeu Jesus, dizendo: "Cala-te, sai dele." Jesus não fez uma grande performance. Jesus simplesmente, com a palavra de autoridade que estava sobre ele, falou: "Cala-te e sai dele." Hoje nós temos a autoridade que estava sobre Jesus, para que em nome de Jesus nós possamos também trazer essa paz, essa liberdade, esse auxílio às pessoas que estão acometidas por coisas malignas. Não digo espíritos imundos somente, mas hoje nós temos a autoridade e o poder que Cristo nos dá para servir a humanidade, servir ao próximo em todas as esferas, seja libertando, seja curando, ou seja simplesmente anunciando o Evangelho com poder e autoridade. Porque é o Espírito quem convence o homem, mas a nossa autoridade, a forma com que falamos, ele vai fazer com que a pessoa tenha o coração suscitado, preparado para o agir do Espírito. E aí, continuando, diz aqui: "Então, o espírito imundo, agitando, clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiravam, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhes obedecem." Eles reconheceram aquilo como uma nova doutrina, porque era ensinado sim a eles a doutrina, o ensino de Deus. Mas essa doutrina era diferente. Ela não era só uma explicação teórica. Ela era uma explanação do poder de Deus. Nós, hoje, temos o poder e a autoridade em Cristo para espalhar essa nova doutrina. Nós não temos por que, como Igreja do Senhor, simplesmente passar a teoria da palavra. A palavra de Deus diz que o Evangelho é o poder de Deus. Jesus pregou, Jesus ensinou. Eles já se admiraram, a princípio, da forma como ele ensinava, da autoridade, da propriedade que ele tinha com a palavra. O que ele fez com o Espírito Santo? Confirmou isso com poder. Eu vejo que nesses dias a igreja, ela não tem operado dessa maneira. Sabe, a gente tem falado de muitas coisas, cantado muitas coisas, mas o Evangelho, volto a dizer, é poder de Deus. Sabe, nós temos que manifestar a palavra de Deus com autoridade,
com envolvimento, mas também com poder. Há sinais, até no próprio livro de Marcos, no final, ele vai falar: esses sinais acompanharão ou seguirão aos que creem. Em meu nome falarão novas línguas, expulsarão demônios, curarão os enfermos. O que nós temos feito? Sabe, será que as pessoas olham para nós e falam: que nova doutrina é essa? As pessoas têm se acostumado com o nosso falar evangélico, com o falar do evangelho. O falar é muito importante, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando a gente fala, a pessoa ouve, e se nós falamos com autoridade, aquilo produz o quê? Fé, a fé salvífica. Mas o evangelho é poder para transformar realidades. Nós somos agentes transformadores, como diz aqui. E todos se admiravam, a ponto de perguntar entre si: que é isso? Que nova doutrina é essa? Sabe, todo mundo já estava admirado com o que ele falou. Mas quando eles olharam aquilo como o poder de Deus, o dunamis do Espírito, se moveu, aquilo causou muito mais do que uma emoção. Aquilo causou um firmamento, um selar. Ele não só fala, mas como ele também prova o poder do Senhor, o poder do Deus vivo a quem eles serviam. Os escribas, eles sabiam a palavra, mas eles não conheciam a vida que age na palavra. A palavra de Deus, ela é viva, ela é em movimento. Sabe, quando Deus disse haja, ouve. A palavra de Deus faz com que algo aconteça. E hoje nós temos o poder de manifestar, de fazer com que as pessoas vejam o poder de Deus operando em situações, transformando o ambiente. Quando Jesus operou, não só aquele homem foi liberto, mas aqueles que testemunharam, eles se admiraram. E eles falaram: isso é uma nova doutrina. Isso a gente nunca viu. Isso muda a realidade. Então, se isso muda a realidade, isso é a verdade de Deus. Porque Deus é um Deus que quer, sim, interferir nas realidades dessa dimensão. E eu e você somos os canais para que isso ocorra. E finaliza aqui no 28 dizendo: e logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. No decorrer dos evangelhos, nós vemos Jesus falando: vai e não fala isso para ninguém. Tudo que ele operava, ele falava: vai e não fala para ninguém. Vai e não fala. E a gente vê que a fama dele, até no decorrer do livro, ela só ia crescendo. Ele não precisava falar para se fazer conhecido. As obras que ele fazia com que o nome dele fosse grande. E às vezes, como igreja, a gente se preocupa muito em falar, em querer colocar sobre nós uma fama, sabe? Querer fazer com que o nome de Jesus ele seja conhecido pelo nosso muito falar. Eu creio que neste tempo nós podemos usar sim as plataformas para falarmos, como eu estou fazendo com o YouTube, mas neste tempo a gente precisa agir. A ação dos filhos de Deus, a ação da igreja do Senhor, fará com que as maravilhas de Deus sejam vistas e a fama do nome do Senhor, o nome do Senhor seja espalhado. Eu creio que por onde aquele homem passou, todos aqueles que conheciam a história de vida dele anterior,
eles foram impactados. Ué, esse cara não era aquele que vivia perturbado, que vivia e foi liberto como? Aí ele fala, eu tive um encontro com Jesus. E aqueles que estavam ali e se admiraram, iam chegar em casa, nos seus trabalhos. Nossa, eu estava lá na sinagoga e chegou um homem pregando com autoridade. E chegou lá e usou da autoridade para libertar, para ajudar. Porque homem é esse? E assim o nome de Jesus era espalhado. Que nesse tempo nós, como Igreja do Senhor, possamos espalhar a nova doutrina. Nós temos uma nova doutrina de Cristo para espalhar. A palavra de Deus ela é viva e eficaz. A palavra de Deus ela é transformadora e nós somos os agentes de transformação. Então que a partir disso que a gente viu, a partir de tudo que Cristo é, a gente possa embarcar nesse mover, nesse momento que é nosso. Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. E o que ele faz quando ele sobe definitivamente a ascensão dele ao Pai, depois que ele ressuscita? Ele fala, ide e ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, e ser-me-eis testemunha. O poder testemunha de Cristo. O poder do Espírito em nós. Gente, nós temos um profeta dentro de nós. Nós temos um mensageiro de Deus dentro de nós. Nós temos a ação de Deus dentro de nós. Por que nós não estamos por aí espalhando essa nova doutrina? O Evangelho de Cristo é um evangelho de poder. E a Igreja do Senhor, ela é empoderada em Deus para transformar realidades. Então, meu irmão, então, meu amigo, eu te convido, vamos mudar as realidades ao nosso redor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, dê ordens aos enfermos para que eles sejam curados. Em nome de Jesus, provoquem o céu para transformar, para trazer luz às trevas. Hajam em nome de Jesus. O poder de Deus nos faz ser testemunhas em todos os lugares. Há uma nuvem de testemunha que nos cerca, sabe? O mundo aguarda com ardente expectativa a manifestação. Ele não fala que o mundo aguarda com ardente expectativa as palavras dos filhos de Deus, mas a manifestação. Aquilo que é manifesto mostra palpavelmente algo. Então vamos manifestar o poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus. É isso, galera. Um grande beijo. Se inscreva no canal, tá? Deixe seu like e compartilha. Vamos mover a igreja nesse dunamis, nesse tempo. Dunamis é o movimento do Espírito. Vamos, em nome de Jesus, manifestar o poder de Deus sobre a terra. É isso, um beijo e falou!